Boa noite você, meu irmão, minha irmã. Todos os dias vamos sempre agradecer ao Senhor pela tua bondade, a tua misericórdia na sua vida, te abençoando o teu corpo, a tua alma, no teu espírito, do Senhor. Eu sei que essa noite o poder de Deus já está te protegendo em todos os momentos. Se você está ouvindo a mensagem, para se preparar para se deitar, o Senhor estará com você. Se você está trabalhando, Deus está te protegendo. Onde que você estiver, o Senhor está do teu lado. Isso não é apenas palavras, meu irmão, minha irmã, mas é o poder de Deus. Deus é onisciente, Ele que nos capacita, Ele que faz todas as dádivas maravilhosas na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco, uma reflexão sobre a nossa intimidade com Deus. Que seja uma intimidade sincera, verdadeira, pura, agradável aos olhos do Senhor. Que o Senhor é santo, de toda honra, de toda glória. Para nós ter uma intimidade com Ele, devemos, semelhantemente ao Senhor, na forma de sinceridade, em nome de Jesus. Amém? Irmão, antes de trazer essa mensagem, todos os dias, seja de manhã, seja à noite, essa mensagem, palavras de oração, palavra que nos edifica através da pregação. Pode ser uma pregação de 5 minutos, ou quem sabe um pouco mais, mas sempre é a palavra de Deus que nos edifica e que nos fortalece, que nos orienta e faz tudo que é correto, segundo o poder de Deus na nossa vida, através da nossa boca, daqueles que traz e leva a palavra no coração de todos nós, internautas. Amém? Então, antes de trazer essa mensagem, eu peço para você não esquecer do nosso canal. Esse canal, Pastor Antônio Costa, meu irmão, é do YouTube, é a maneira de a gente trazer a palavra de Deus. Muitas vezes, as pessoas não têm dando muito crédito, mas a palavra do Senhor ela é perfeita, ela é agradável. Ouve essa mensagem, que Deus vai falar grandemente no seu coração. Dá a oportunidade de Deus através da tua palavra, em nome de Jesus. Então, se você puder, inscrever no nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube, inscreva-se, dá o sininho, dá o like, compartilha, não paga, não precisa você pagar nada, apenas nos ajudar a fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, meu irmão, o propósito aqui não é fazer na minha vontade, mas sempre traz a palavra de Deus para nos edificar. Se você conhece a fé, acredita que a palavra de Deus dentro, que está escrito na Bíblia Sagrada, assim, essas mensagens que Deus sempre vai falar no seu coração. Eu não vou trazer nenhuma palavra de mim mesmo, mas o Espírito Santo do Senhor possa trazer palavras para nos edificar, nos fortalecer, o nosso corpo, nossa alma, abençoando você, a sua família, em todos os seus preceitos na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas então eu peço para você que, afinal, daqui a pouquinho nós vamos orar. E vai abençoar cada dia, cada momento na vida de cada um de vocês. Pessoas que você ama, parente, perto ou longe, os seus amigos. Deus é onisciente presente e vai operar e curar naquilo que você mais está
pedindo ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Meu irmão, estamos falando para você que nós todos devemos ter uma intimidade com o Pai. Essa é a mensagem que Deus está falando. E para nós falamos com o Pai na nossa sinceridade. Nós temos uma vida separada. Nós temos de distanciar, afastar cada dia, afastar de todas as aparências deste mundo, as coisas que nos impedem crescimento, ter uma intimidade na presença do Senhor. Mas a palavra de Deus vai falar que agora Deus está falando diretamente na sua vida, na sua casa, na sua família, com você. Mas está falando, antes de tudo, está falando comigo. E Deus está falando da nossa intimidade com Ele. Porque você é digno de ter intimidade com o Pai. Mas não é por acaso, não é de qualquer maneira. Tenha uma intimidade com o Pai na sua completude, sinceridade, em nome de Jesus. Então eu peço para você que agora, vamos ver aqui um versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 8, em nome de Jesus. Presta bastante atenção. Um versículo só, inicialmente. Deus está falando sobre a intimidade. Se a proximidade, você, uma intimidade, uma amizade mais íntima. E Deus está dizendo assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Essa mensagem que Deus está falando, meu irmão, sobre a nossa intimidade com o Pai, o próprio Deus está falando que nós devemos chegar-vos a Deus, a Ele. E Ele os chegará a vós. Se você se aproximar diante de Deus, certamente nós precisamos urgentemente aproximar com o Pai. Porque nós somos dependentes dEle em todas as coisas, todas as nossas necessidades. E Deus vai responder para você, porque você se aproximou dele. Se você é digno de sua intimidade, Deus vai se aproximar para você. Mas a palavra está continuando dizendo assim: e ele se chegará a vós. Não é por acaso que Deus está chamando que você se aproximar a ele. É que nós temos uma mesma visão. Ah, mas você pode dizer, você, ou homem, mulher, nós somos pecadores e Deus é santo. Mas para Deus estar falando, cada um de nós temos uma vida limpa, poderosa, porque a palavra diz: seja santo, porque eu também sou santo. Não vamos nós somos pecadores. Deus sabe que nós somos pecadores, mas não quer viver pecando. E quando limpar os nossos pecados, nós estamos direito de aproximar com o Pai. Mas a palavra do Senhor está dizendo: e Ele vos chegará a vós. Mas limpai as mãos. Limpai as mãos, as suas palavras, as suas atitudes, tudo que não é correto diante do Senhor, limpai, tira,
de todo tipo de erro. Porque se você não quer, seja limpo de todo tipo de pecado, não tem como você ter uma intimidade com o Pai. A palavra dizendo ainda, dizendo, limpai as mãos, pecadores, limpai todos os seus pecados, todas as suas atitudes. Nós não queremos aqui, meu irmão, minha irmã, trazer correção humana. Mas a oração, essa orientação é o poder da palavra de Deus. Que está dizendo, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Ou seja, limpar de todos os seus pecados, sinceridade, duplo, glória a Deus. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, puro, sincero, honestidade. Então, meu irmão, vamos se aproximar cada dia na presença do Senhor. Nós temos a liberdade de falar com o Pai, através do Filho que é Jesus Cristo. Mas precisamos ter uma vida perfeita, agradável aos olhos do Senhor. E a palavra do Deus dizendo assim, purificai o coração. Porque se você não limpar o seu pecado, o seu coração está sujo. E como você quer ter uma intimidade com o Pai? Como você pode pedir a Deus a intimidade com Ele? Sejamos cada um de nós, meu irmão, vamos ser sinceros. Deus é misericordioso. Deus pagou o preço muito grande do teu Filho, limpando os nossos pecados, aqueles que cremos nele. Mas temos que cada um de nós vamos ter, cada dia, buscar, se aproximar, ter mais intimidade, sinceridade diante do Senhor. Eu peço para você, nesse momento, esse momento é um momento de reflexão. Não é uma correção. Se você quer ter a sua liberdade, a sua intimidade com Deus, a própria palavra do Senhor está dizendo aqui, limpai as mãos. Se a mão está suja, Deus não vai ter intimidade com ele. E pecadores, e vós de duplo ânimo, limpa completo do teu erro, tudo mal. Purificai o coração de toda a sujeira, todo pensamento, um coração sincero. Mais um versículo, peço para você, irmão, minha irmã, que o poder de Deus ele é sincero. Deus ama, Deus quer derramar todas as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Porque Deus nos conhece. Deus conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Deus é misericordioso. Mas precisamos que nós temos que purificar um coração puro. Uma vida diária aos olhos do Senhor, em nome de Jesus. E neste momento, como tenho falado para você, nessa noite, nessa manhã, durante o dia, não importa. A palavra do Senhor sempre refletir. Porque Deus ama o pecador. Deus nunca vai concordar o pecador pecando.
E Deus dizendo que agora, lá no profeta Isaías, capítulo 65, dizendo uma prova clara que Deus conhece tudo sobre a sua vida, as suas necessidades. E Deus quer que nós sejamos uma intimidade perfeita, agradável diante do Senhor. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade próxima, um para com o outro. Profeta Isaías, capítulo 65, versículo 24, dizendo assim: e será que, antes que clamem, eu responderei? Olha a palavra poderosa que Deus está falando. Ainda. E será que, antes que clamem, eu responderei? Deus é onipresente, onisciente. Muitas vezes as pessoas estão orando, clamando, falando com o Pai. Conta a sua história, a sua necessidade, tudo disso está falando para Ele. Mas Deus quer conhecer o seu coração, limpai, num coração duplo, aliás, a palavra está dizendo, tanto duplo para purificar, ter um coração limpo de todo mal. Mas uma vida em santidade, honesta, diante do Senhor, em nome de Jesus. Isso não é demais. É difícil para aqueles que não querem viver nas coisas do pecado. Quer tomar posse das bênçãos de Deus, mas não quer desligar as coisas do pecado. Mas a própria palavra diz purificar o seu coração. Limpa o seu coração. E na parte B do versículo 65, Isaías 65, 24, dizendo, na parte B, dizendo, estando ele ainda falando, eu os ouvirei. Tudo que você clamar, falar, pedir, todas as áreas, todos os propósitos, ele sabe. Só que Deus está pedindo para você, aqui nessa mensagem, chegai-vos a Deus. Todos nós vamos querer chegarmos a Ele. Nós estamos clamando a Deus, orando, falando com Deus. Então chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Limpai, meu irmão. Não deixa os seus preceitos pecaminosos que impedem ter uma intimidade com o Pai. E a graça do Senhor possa nos fortalecer verdadeiramente em todo o tempo, em nome de Jesus. Sempre falar para você, eu sei que você está precisando de todas as áreas que está buscando. Eu também sou dependente da misericórdia do Senhor sobre mim. Eu não sou perfeito, mas eu dependo da misericórdia do Senhor. Eu peço perdão de todas as minhas falhas, limpando um coração, limpar de todos os meus erros. E Deus conhece o nosso coração. Repetindo de novo, só para a gente orar. Os mesmos versículos 65 de Isaías. Gravar no seu coração, para nunca esquecer que Deus está falando no seu coração agora, dizendo que, e será que antes que clamem é orar, falar, contar todas as suas necessidades. A palavra de Deus está dizendo, e será que antes que clamem, eu responderei. Deus é automático. Ele é onisciente, onipresente. Não duvide. Crê. Não é de qualquer maneira, mas as condições que Deus está falando. Deus é misericordioso? Sim, mas segundo tem os preceitos.
Nunca tem como pedir a Deus dar mais bênçãos sobre você, pecando e não quer se afastar dos pecados. E estando ele ainda falando, eu os ouvirei. Não deixe esquecer, meu irmão, irmã. A palavra de Deus é para nós viver a nosso favor. Essa intimidade que você está falando com Deus, Deus está falando diretamente a você, chama-se uma intimidade agradável aos olhos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E que a bondade, a misericórdia possam nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Todos nós internautas que estão pedindo oração na sua vida, na sua casa, nas suas parentelas, perto ou longe. Pessoas que estão pedindo urgentemente, ó Pai, de todos que estão pedindo a misericórdia na vida deste homem, nessa mulher. És o vovô, a vovó, Pai. Tantas pessoas agora, Pai, que está doente, grave. Se o Senhor pode, claro que Deus pode, limpar de todas as suas enfermidades, todas as enfermidades espirituais. Tira de toda dor, toda angústia, medo, insegurança. Pessoas que estão nas cadeias, nos asilos, nas creches, nos lugares tão diferentes. Deus é onisciente, Ele sabe e vê todos eles. Senhor Deus, Pai Santo, abençoa, cura, abençoa. Pessoas que estão ficando nas cadeias, nos asilos, pessoas morando nas ruas, pessoas que estão trabalhando, pessoas, ó Pai, está desesperadamente pedindo a misericórdia do Senhor, está pessoa querendo até o próprio ceifar a própria vida, está repreendida agora em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para te abençoar você. Ter uma vida agradável e perfeita diante do Senhor. Não desanime. Ainda a dor que está sentindo, o Senhor vai dar o refrigério no teu corpo, restaurar a tua alma, teu espírito do Senhor. Seja você ou seja todos os seus amigos, Pai, todos aqueles que estão precisando, clamando ao Senhor, Pai, que cada um deles lhe perdoe de todo o pecado na vida deles, meu Pai, para que eles todos se aproximar na presença do Senhor, a intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.